Não, e também a gente estava falando de remédios, tem muitos remédios, isso que eu queria te perguntar, que eu já ouvi falar, por exemplo, gente que está tomando remédio para queda de cabelo, diz que para homens que é terrível, né? Para o coração, para queda de cabelo. Isso, e é verdade? Isso é um isso tabu? É bom a gente esclarecer. É assim, tem muito tabu nessa história aí. Porque, por exemplo, existe a finasterida, que é uma medicação que é para queda de cabelo, né? De 1 miligrama, que ela é bem baixinha. Essa medicação ela pode vir a ter uma porcentagem baixíssima diminuição da libido. Então, assim, diminui a vontade de ter sexo e não a potência. Não é uma impotência exatamente no pênis, uma coisa que impede a ereção. Entendi. Entendeu? Ela já vai diminuir a vontade do indivíduo ter sexo. Então, se ele está tomando a medicação e percebe que, opa, estou desejando menos, aí ele vai procurar um médico para saber se ele tem que diminuir aquilo ou não. Outra coisa, pacientes que são infartados ou que têm angina, dor de peito e que tomam medicação para angina, esses interagem com medicação para ereção. Esses pacientes não podem tomar de jeito nenhum. Existem medicamentos, então, que podem contribuir para essa disfunção? Sim. Então, assim, a gente tem falando desses todos, assim, a contraindicação para quem quer tomar medicação para ereção é essa. A finasterida, remédio para crescer cabelo, em alguns pode dar, baixíssima porcentagem pode dar. E nós temos ainda as medicações antihipertensivas, que são as medicações para pressão alta. Principalmente os diuréticos, também diminuem a libido e diminuem a capacidade de ter ereção mesmo. Ah, tá. Né? E os principais vilões, os antidepressivos. Então, o pessoal aí toma a torta direito antidepressivo, né? Qualquer coisinha hoje vai, toma isso aqui. Causa muita diminuição de libido, né? O que vai levar o indivíduo a ter uma disfunção erétil também, a perder a ereção, né? E o pior, o indivíduo toma esse tipo de coisa, perde a libido, quer se obrigar a ter relação sexual, vai lá, falha e aí encuca, que aí é o trauma, entendeu? Daí que começa o drama mesmo. Aí começa o drama, porque daí na hora que ele falhou, pronto. Aí ele se pergunta como é que eu perdi o controle, o que vai acontecer comigo, e aí ele cria mais um trauma em cima dessa situação, né? Então, gente, além de tudo isso que a gente está falando sobre medicações, sobre cirurgias, etc e tal, é muito importante que tenha consciência que tem que procurar um médico especialista na área. Então, procurem o seu urologista, procurem o seu sexologista, que ele vai poder orientar. Inclusive, aliás, falando nisso, o urologista, muitas vezes, ele não está preparado para conseguir orientar esse paciente devidamente, ele vai ter que encaminhar para o sexologista. Tem que ter as preliminares, né? Assim, devagarzinho, relaxar. Isso. Será que esse indivíduo também não vai muito forte, quer fazer e já está com problema na cabeça? Isso, o homem tem esse problema. Tem isso, né? De querer acontecer, quer mostrar, sou macho e vou, e aí acaba acontecendo isso. É o que você falou, é aquela coisa do... ele já quer ir direto ao ponto. Ele não está nem vendo que ele precisa de estímulo, que a parceira tem que estimular ele também, que ele tem que achar legal, que ele tem que estar curtindo. Porque muitas vezes o indivíduo fica tão tenso que ele perde a excitação. Na verdade, naquela hora ele está só nervoso, está só tenso, ele não está mais nada. E voltando àquela história que a gente estava falando inicialmente, a mulher percebe isso. Porque a mulher que fala assim, eu não senti ele no momento, ele não estava ali naquela hora. As mulheres descrevem muito isso. Né? Que percebeu que o indivíduo está só tenso. Ele começa a suar frio, ele começa a ficar nervoso, né? Às vezes tem que correr no banheiro, tão tenso que fica. Então, assim, a gente tem que entender, e isso é bom os homens ouvirem, né? Que a gente estava falando no início. É bom os homens ouvirem que a mulher, ela não tem essa visão ruim de desempenho. Ela sabe que está acontecendo alguma coisa errada com o parceiro. Que ele tem andado nervoso, que ele manifesta atitudes de sair fora, de não procurá-la tanto, de na hora que ela vai procurar ele começa com dor de cabeça, esquivar, né? A mulher começa a perceber, né? E a mulher não é o seu carrasco, né? Em certas situações, lógico. Mas nessa situação ela não é... Especificamente nessa não. Tem que contar com a ajuda, tem que perder a vergonha e saber que ela pode chegar e falar, senhora, você não tá percebendo o que está acontecendo com você, que você está se sentindo... Eu vejo que você está tenso, você está com medo de quê? Né? Abrir o papo mais com o homem, né? Porque não conversam, viu?
Dani. O pessoal não conversa. Então, assim, o homem tem muito receio. A última coisa que ele quer tocar é nesse assunto, é nesse assunto. Então, mas você falou não conversa. Eu acho até pra gente, se você vê que a pessoa não quer falar do assunto, pra gente também é difícil. Como é que você vai puxar? Como que se conversa? Se você percebe que a pessoa é fechada a ponto de não falar pra você que é a esposa, que é a namorada, a noiva, sei lá, como é que você vai entrar num assunto que a pessoa faz com que seja única e exclusivamente dela? É difícil também pra mulher, É difícil. Né? Mas assim, se souber abordar legal, que é abordar no ponto, fala assim, escuta, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Eu tô percebendo que você tem se esquivado, você tá com medo de falhar, o que tá acontecendo? E é o ponto, você tem tido medo de falhar, você tem tido medo de que não funcione, você tem medo de, olha, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para isso. Porque muitas vezes é difícil abordar. Pois é, o que eu tô dizendo, às vezes a pessoa pode se sentir ofendida, né? Muito difícil, então. Pode se sentir humilhada, poxa, mais tá percebendo, ofendida, tá me cobrando. Mas mais bicho de 7 cabeças vai ser se todo mundo lidar isso como um bicho de 7 cabeças. Tem que passar para ele a ideia de que é rotineiro, de que acontece, de que é assim, de que precisa conversar. É normal isso mesmo, doutor? É muito comum o indivíduo ter receio. Quando acontece com ele, ele encanar por um tempo. Mas isso acontece mais num paciente seu, na sua atividade que está iniciante a sua atividade sexual, ou já uma pessoa que já é casado, que já tem uma rotina, que já tem experiência? Então, o que eu percebo, Dani, assim, é que desde o início. Desde o início? Desde o início. Quem vem, assim, eu tenho muitos pacientes jovens, né? Assim, na faixa dos 20 aos 30, né? É a grande maioria. Então, eles já percebem que eles vêm com esse problema lhe enchendo. Que é uma insegurança, na verdade. Essa insegurança, exatamente. Aí eles deixam de procurar, ou então estão num relacionamento e passaram a não conseguir funcionar, isso vira uma rotina muito pesada, eles vêm procurar, né? Agora, eu percebo que quem vem numa idade mais madura, com mais anos de casamento, eu percebo que a semente estava lá atrás já. Você entendeu? Só que ele não procurou ajuda. Sabe que eu estou chegando a uma conclusão? Que a gente fala que as mulheres são frágeis, que as mulheres são sensíveis, que as mulheres... Mas o homem é muito mais frágil que a mulher, né? Em muitos pontos viu, Dani? Porque o homem, eu fico pensando assim, que eu vejo várias histórias, né? Assim, que a gente sempre está conversando, a gente sempre está falando sobre esses assuntos. E o homem, toda vez que ele inicia a sua atividade sexual, ou até de conquistar uma mulher, ele tem medo, ele parece que já tem um preconceito, alguma coisa assim na cabeça, eu não sei de onde vem isso, que já acaba acontecendo essas coisas. Acho que a mulher é mais simples nesse processo, a mulher é mais simples do que o homem. A mulher é mais simples. Para buscar ajuda, para tentar resolver, para tentar se conhecer, eu acho que o homem é mais difícil. Existe alguma coisa em que a mulher é mais simples nessa vida? Mas é verdade mesmo, eu acho que nesse ponto porque, que nem a Dani falou, eles complicam tudo, porque eles ficam com medo, porque o homem tem que passar a imagem de forte o tempo inteiro, né? Daí quando ele demonstra essa fraqueza, que pra ele a virilidade é a coisa mais importante do mundo, né? Exatamente. A autoestima... Daí fica uma coisa absurda. A autoestima masculina é muito baseada em cima de como o homem consegue se comportar com a mulher e como ele consegue se comportar sexualmente. Né? Então, a autoestima do homem é baseada em cima disso. É nesse momento que o indivíduo vai procurar ajuda. Porque antes ele não vai, ele tem um monte de problema na vida, tem um monte de coisa mal resolvida com a parceira, um monte de coisa mal resolvida de relacionamento e com ele mesmo, ele não procura nada. Porque ele sabe resolver tudo, cabeça boa. Né? Tem aquele preconceito, vai procurar um terapeuta, vai procurar um sexologista ali. Não, pra quê? Eu tenho cabeça boa, tem gente que se ofende com isso até hoje. Né? Mas na verdade, tudo que pro homem é referente a desempenho, pega na ferida, entendeu? Pega muito forte. Então, se ele vê que ele não está desempenhando direito, você pode ver que não é só sexualmente. Ou, vamos usar um exemplo até melhor, quando ele começa a falhar sexualmente, o desempenho no trabalho cai, o desempenho como pai de família cai, tudo. Porque é exatamente isso, a autoestima dele vai pro beleléu. Agora, isso não pode acontecer uma traição, doutor? Porque você imagina, se o cara está tendo problema isso em casa com a mulher, né? Não conversa com a mulher. Tá tendo isso, ele fala, será que o problema é a mulher, que eu não tenho mais atração pela mulher, alguma coisa? Ele acaba, às vezes, tentando fora para tentar mostrar que é macho? Boa pergunta, Dani, porque é o que eu exemplifico para os meus pacientes, o famoso teste. Esse teste horrível, porque assim, o indivíduo, tudo bem, eu estou entendendo o teu raciocínio, ele está em casa, ele começa a falhar, ele pensa assim, será que não é com ela?
Tem que jogar a culpa em alguém, né? Exatamente. Ainda mais Será que homem. ela amarrou uma cadeira de bode aqui embaixo da cama, eu vou te né? falar, viu? Tô acreditando nisso. Ela me jogou uma praga e foi isso, né? Amarraram uma cabeça de burro embaixo da minha Jogou cama. uma praga que ela mesma sofre as consequências da praga. Exatamente, consequência da praga. Mas assim, então muitos indivíduos às vezes eles são tentados e muitos até às vezes vão testar.